E aí, minha gente, bom dia Instagram, bom dia você que vai chegar aqui para despertar junto comigo neste dia 10 de novembro. Que tal colocar ser feliz no topo da sua lista? Que tal agradecer e receber uma semana incrível com tudo que a gente tem direito? E se você está esperando o momento certo, adivinha, ele chegou. Ele é o agora. Quantas vezes a gente está ali esperando estar pronto, esperando uma luz, esperando uma dica, esperando literalmente a vida nos sinalizar. E é isso, minha gente, é o momento do agora, o acordar, o despertar, é a nossa oportunidade, né? As coisas boas passam, mas as ruins também passam. Então, o que a gente fica com o dia de hoje e com tudo que a gente pode fazer por ele, não é não, Andréia? Bom dia, tá me ouvindo bem? Tá tudo certo por aí? Nosso despertar é um momento de agradecer, é um momento de ouvir uma mensagem, é um momento de a gente estar em paz. Quantas vezes na correria do dia a dia a gente deixa que ele literalmente nos engula? Quantas vezes a gente deixa a nossa energia, que é essa que a gente tanto diz que está em falta, que é o que a gente fala o tempo todo, tá baixa, não tá boa, quando que a gente tá realmente direcionando para o que realmente importa? Então, nesse despertar é um convite para a gente trazer o olhar para dentro, é um convite para a gente ouvir uma palavra. E, né, olha só, o livro, né, de 365 páginas, tá aqui, ó, finaleira, bem pouquinho. Quantos de nós dizemos que na correria do dia a dia não temos tempo para ler? E em pouco menos de um minuto a gente faz uma leitura. Quanto tempo a gente diz, né, que não consegue fazer ou conquistar o que a gente deseja? Aqui, neste ano, nós lemos 3 livros. E vai dar tempo de ler mais um, hein? Vou colocar mais um aqui sobre prosperidade. Olha, falando de prosperidade, a mulher das finanças chegou. Bom dia, Rê, tudo bem? A gente fala tanto, né, em prosperidade, em abundância, em ser feliz, em estar feliz. E o momento, ele é o agora, né? Quantas vezes lá na frente, né, a gente se dá conta que lá no passado que era bom. Então, vou pegar um exemplo agora, né? Pega lá, né, na 2, 3, 5 anos. Tem gente que fala que o melhor momento foi na pandemia. Opa! A gente não estava vivendo um pesadelo, inseguranças, incertezas. Algumas pessoas transformaram a vida delas. Algumas pessoas realmente passaram ali pelo desafio de estar entre a vida e a morte, e quando voltaram, ressignificaram completamente. Pessoas saíram de algum tipo de trabalho e começaram a empreender. Famílias que estavam desestruturadas, quando ficaram juntos, desestruturaram mais ainda e seguiram um novo caminho. E outras se encontraram. Então, algumas pessoas, fala pra mim, Rê, Andréia, se vocês que estão por aqui, depois quem vai chegar, se vocês não já viram pessoas até meio que pedindo desculpas, porque no meio do caos elas conseguiram ser felizes, estar felizes, encontrar momentos de gratidão, pessoas que fizeram dali um momento de leitura em família, de orar, de estar juntos. Tem pessoas que falaram assim pra mim, ai, desculpa falar, mas eu sei que foi tão difícil pra tanta gente, mas aqui na minha família foi um momento que meus filhos estavam juntos, meu marido, nós fizemos uma força-tarefa, a empresa que antes estava com dificuldade começou a mudar, nós mudamos a rota, mudamos o produto. Então aí a pessoa quase que pede desculpas por ela estar bem, por ela trazer uma lembrança e um momento bom. Então, o que isso me faz refletir? Isso me mostra com bastante clareza que o que está acontecendo agora vai passar. E o que a gente vai tirar de ensinamento é o que realmente vai valer a pena. E eu não li ainda, né? Eu deixei para ler com vocês, mas só pelo título do devocional de hoje, que já está pronto aqui, quem está aqui está, e quem chegar depois pega aqui a gravação, né? Resista aos testes da vida, aos desafios
da vida. Chegou na hora, Tami. Falei que quem chegou, chegou. Quem não chegou ainda, vê a gravação, né? Bom dia. Deixa eu tomar chazinho aqui. O que a vida quer nos dizer, né? Os desafios vêm. Então, às vezes a gente come algo que faz um mal e ali a gente sente uma dor e aquela dor a gente pensa assim, nossa, como é bom a gente não acordar com essa dor, como é bom, como é maravilhoso ter saúde, não é assim? Quando a gente tá ali com uma preocupação com os nossos, né? Depois de nós, para quem é mãe, mais importante, nossos filhos, né? Então, quando a gente vê que eles estão bem, né? Ô, Andréia, tá tudo bem aí com Enzo? Já tá melhor? Conta pra mim. Então, quando a gente vê que eles estão bem, como que faz uma baita diferença, né? Então, assim, começando. Então, eu sou a Paty Santos, para quem vai assistir o gravado, vai assistir lá no YouTube. Essa é uma mensagem do livro da consciência, meu livro da consciência, do querido Tadashi Kadomoto, que trabalha muito lindamente com desenvolvimento pessoal. E o Tadashi escreveu esse livro aqui, são mensagens diárias para tocar nosso coração. E a mensagem de hoje, 10 de novembro, olha, primeiros 10 dias desse novembro maravilhoso, a campanha do Novembro Azul, que é um despertar também para os homens se cuidarem, assim como tem o Outubro Rosa, mas na verdade é um despertar para todos nós, né? Quem pulou o Outubro Rosa tem ainda o mês de novembro, dezembro para fazer seu check-up, se cuidar. Olhem para os maridos, irmãos, esposos, companheiros, pai, que é o momento de olhar como que tá a saúde. Vamos lá. Então eu, Paty Santos, vou ler aqui esse devocional. E eu quero que, de alguma maneira, vocês lembrem, né? Que hoje é o dia que nós podemos fazer algo diferente pela nossa vida, e vocês que escolheram despertar aqui comigo ou que caíram de paraquedas, vai receber umas palavras e aí a gente vai refletindo junto. Eu gosto muito de quando essa live é live viva, né? Vocês partilham, tocou aqui, tocou ali. Então eu trouxe assim, que o momento da vida lá atrás, que você tá sentindo saudade, que você valoriza que foi uma ótima época, você tá olhando lá, ou então você tá esperando lá na frente essa época maravilhosa chegar, mas o momento é o aqui e o agora. Já reparou que quando estamos no auge do nosso equilíbrio, a vida nos coloca na frente de alguém capaz de colocar à prova a nossa paciência? A verdadeira prova de que você está firme em seus princípios de bondade e amor aparecerá nos momentos em que precisar de muito discernimento para manter a sua integridade intacta. Volta a voz. Não tome atitudes intempestivas. Pare e observe. Entregue nas mãos de Deus, da força maior, da vida, do universo, a palavrinha que você chama para essa sabedoria, para essa inteligência universal, para essa força maior. Perdoe e seja grato por estar em outra vibração. Não se deixe levar pela provocação. Siga em frente, no seu ideal, com fé e amor. Bem-vinda, Ana, Júnia, todas vocês, muito bem-vindas. Terminamos de ler uma palavrinha para nos conectar. Essa meditação diária das nossas manhãs de segunda-feira, elas são uma palavrinha de paz, de direcionamento, de guiança. Muitas vezes, né, vem exatamente aquilo que a gente precisava. Se a gente para observar e pedir essa sabedoria e observar. Só que muitas vezes nós estamos guiados pelo aquilo que a gente quer, né? Sabe como criança birrenta? Eu quero. E se não chega exatamente o que eu quero, o que a criança birrenta faz? Ela fica brava, ela chora, ela esperneia. E eu quero dizer para vocês, eu e também vocês muitas vezes estamos nesse módulo, nesse lugar, nessa atmosfera da criança. E nada mais é que a nossa criança emocional, a nossa criança interior que está tomando palco. E sabe quem que é a criança interior? A criança interior,
ela habita aqui, ó, no nosso subconsciente. Então, a gente acha que domina tudo, mas enquanto nós não conhecemos, não acolhemos, não estamos conectadas com a voz interna, ela que está dominando. E a gente acha que é o destino, a gente acha, né, que é o outro, a gente acha, olha só essa palavra, Tami, vê se não fez sentido, né? O desafio, né, como ele veio aqui, sobre os testes da vida. Então, vem ali uma pessoa no nosso trabalho, vou dar um exemplo aleatório, tá? Uma vizinha, e essa pessoa é tão desafiadora pra gente, a gente parece que tira a nossa paz. E aqui o que ele pede pra gente olhar? São professores, como a Louise Hay gostava de falar, são professores amorosos que estão aqui para nos auxiliar a progredir. Quando a gente tem uma situação desafiadora, o ímpeto, vem aquele calor, principalmente os sanguíneos e quem tem o perfil colérico, não guarda não, ele já solta, pá. Mas qual que é o convite? Aguarde, observe por 24 horas, sabe? Tá chateado, o marido de repente não contribuiu com as tarefas de casa, esqueceu algo que era importante, não lembrou que hoje é o aniversário de namoro, de casamento, o aniversário que vocês se olharam, porque nós temos dessa, né? A nossa criança adora palco, a nossa criança interior, ela quer ser o centro das atenções, mas as outras pessoas também têm as suas crianças interiores. Tem dias que nós adultos, né, estamos ali e falamos, opa, por que eu tô agindo assim? Quando você já tem esse, opa, porque eu tô agindo assim, você já começou a perceber que tem alguém que tá no comando que não é você. Então, esses momentos de despertar são os momentos de olhar para dentro de nós e permitir que a vida traga, assim, oportunidades pra gente crescer, oportunidades pra gente superar esses desafios. Então, falei logo no comecinho dessa live, já vou parar aqui porque eu gosto que vocês interajam, quero ler aqui o que vocês estão colocando, mas para quem chegou agora, assim caiu agora, eu falei assim, por que a gente dá valor pro que já passou e muitas vezes fica parado lá? Pandemia foi desafiadora para todo mundo ficou privado de uma série de coisas, mas tem pessoas que com um pouco de vergonha falam que foi um momento muito bom para elas, que elas prosperaram mais, que elas tiveram mais harmonia dentro de casa, que elas se cuidaram melhor, que elas emagreceram, que elas aprenderam, que foi quando elas se despertaram para o autoconhecimento. E falam até com vergonha, porque a gente quer tanto ser feliz e de repente parece que ser feliz não é permitido. É permitido. Tem pessoas que vão dizer que o ano de 2000 e bolinha tralalá foi o melhor ano, que esse ano está sendo péssimo. E aí o tempo passa. O tempo passa e lá na frente elas descobrem que, opa, nossa, foi um ano bom, eu tive muito aprendizado. Foi naquele momento que eu fui desligado da empresa que eu tive a oportunidade de caminhar para o empreendedorismo. Foi no momento em que o meu casamento estava muito em crise que, enfim, conseguimos nos direcionar por uma conversa, por uma terapia de casal, por um encontro de casais, por um ECC da igreja, qualquer situação que nos direcionou para que a gente vivesse hoje o dia bom. Entende que o que a gente está vivendo agora é a colheita do lá de trás? Então fica com isso. Pode estar desafiador, né? Ontem, minha gente, eu estava com uma dor abdominal, sábado também. Daquelas. Sábado foi um dia que eu estava com o dia desde manhã até de noite lotado e quis dar check em toda a agenda, sabe? E o corpo tava sentindo. E eu sei por que tava sentindo. E assim, é uma questão de adaptação. Coisas novas também podem ser diferentes. Então, num protocolo médico, um medicamento que eu já experimentei por 2 vezes, eu fui fazer a 3ª vez. E me deu reação. Então, você vê, o corpo sente, é o Ho'oponopono, esse porte, tudo, mas tem coisas que vão realmente reverberar em nós. E aí, o que eu quero dizer? Essa dor. Nossa, demais. Mas ela passou. E o que ela me permitiu? Porque, gente, tem coisa boa.
tem coisa boa. O domingo eu me recolhi, o domingo eu fiquei quietinha. O domingo eu busquei todas as ferramentas que eu tenho, todas, sabe? De Ho'oponopono, dos gráficos, de respiração. E eu tinha só uma certeza, isso vai passar. E eu tô aqui fazendo essa live com vocês, tomando meu chazinho, hidratando. O dia vai fluir e correr bem, porque isso já passou. E não tô falando isso assim do mundo de Poliana, sabe? Aquela assim que brinca assim, tudo tá bem. Não, tudo está bem, eu não tô com dor agora, com consciência, sabe? Minha alimentação, vou conectar com o médico. Então assim, é a gente fazer, vibrar e receber, porque a gente às vezes pensa assim, que fica só naquele lugar de ficar pedindo. Não, a gente tem que fazer também, né? Eu quero fechar o mês na meta, coloquei lá uma meta de X cliente, de X valor. Se eu ficar aqui só fazendo, né, que nem papagaio de eu consigo, eu posso, eu tenho, e não ir atrás, não conectar meu cliente, não mandar, enviar mensagem dizendo, tem um produto. Inclusive, gente, amanhã, nossa mesa estelar radiônica 11/11, eu tô com 9 aqui, 11/11, e a gente vai ativar o turbilhão da Prosperador. Eu ativei pra mim, foi sensacional. Aí as pessoas entraram em contato, se eu fizer e não ir atrás, colocar, tem um produto, tenho isso, e você não fizer a sua parte, não vai funcionar. Então é assim, tem ferramentas, a lei da atração nos ajuda, o autoconhecimento nos ajuda, o despertar nos ajuda. Então eu tenho escutado muito isso sobre manifestar. Manifestar é realmente alinhar o que a gente quer com o nosso merecimento e com essa sensação, eu posso. E a gente ir atrás disso, né? Limpando essas crenças, limpando essas memórias. E enfim, né? Eu fui lá, limpando as memórias que me conectaram com aquela dor. E aí eu tirei, o que eu posso tirar de melhor dessa dor? É ficar mais quietinha, é fazer uma alimentação mais branda, é permitir receber cuidados, é tomar um chazinho, é fazer alguma alimentação, né, mais leve. E aí a gente vai fazendo a nossa parte. Então deixa eu ver aqui, eu quero que vocês pensem, né, pela meditação de hoje. Resista aos testes da vida. Então, quem que é o teste? Né? Um colega do trabalho, ele te perturbou, tô dando um caso real aqui, tá? Ele te perturbou, o ambiente te perturbou tanto que você entrou numa depressão e precisou se afastar do trabalho. E aí você se afastou, e aí você volta, e aí o trabalho vai continuar, os seus medos irão continuar, e você tá resistindo. O que tem para limpar ali? Porque ali o colega do trabalho, ele é só um personagem. Se você mudar de trabalho, outro personagem vai vir ali para te falar, você não é capaz. E você vai dizer, não, eu sou capaz sim. Eu sou filha do Criador, eu sou capaz sim. Porque se a pessoa lá atrás, lá na frente, está te dizendo que você não é capaz, é porque dentro de você, o seu coração está dizendo que você não dá conta. Eu te falo isso de um lugar que eu também me vejo nisso, sabe? Quantas vezes em um mastermind, num grupo assim, que eu via pessoas tão incríveis, que eu admirava tanto ali, eu pensava assim, nossa, mas eu entrar ali? Como assim? E aí uma mentora um dia falou assim pra mim, e por que não estaria? Então, quando vier alguma coisa que você não é merecedora, que você não é capaz, que você não pode, faça essa pergunta. Por quê? Por que não seria? Então deixa eu olhar aqui, como eu disse, eu adoro essas lives que vocês participam, que vocês trocam, porque é isso que faz a nossa live ficar mais rica, né? Letícia, bem-vinda, gente. Tirei uma fotinho com a Letícia, tá nos meus stories, olha que linda. Ela preparou um pão delícia e lá no colégio teve mostra cultural, foi dos eventos que eu estive no sábado. Ai, que delícia comer um pãozinho quentinho dessa linda, maravilhosa prof do Jardim. Há um ano atrás, tem um ano, não tem, Lê? Ela estava lá em dúvida com as questões profissionais, aquela questão criança pequena e voltar. E ela tem um trabalho, uma missão tão incrível, tão maravilhosa. Então, olha só, tudo tem seu tempo, já passou, né? Hoje a filhota dela tá super adaptada com os horários, ela harmoniza tempo com a filhota, ela harmoniza tempo na escola, e tem lá, eu até brinquei com ela, e não é sardinha, tá? Vou falar aqui publicamente o que eu falei. Meu filho tá no 5º ano, e aí, sala do jardim,
se eles não estão lá, pula, né? Eu não. Eu entrei no jardim 1, entrei no jardim 2, ainda ganhei esse pãozinho. E sabe, aquele carinho me traz uma saudade, mas ao mesmo tempo de pensar assim, olha como o tempo passa, isso também passa. Aí meu marido ligou, né, que ele tava me procurando, que eu me perdi dele. Aí eu falei assim, eu tô aqui no jardim. Ele, mas não tem nada. Aí eu falei, claro que tem. Tem uma amiga, tem uma colega, tem uma pessoa aqui dentro que eu tenho um carinho gigante. Mas tem os trabalhinhos, aí eu olhando lá, sabe? Toda uma criatividade, todo um desenvolvimento. Então, quantas vezes mamãe, papai, madrinha fica lá, ai, minha filha é tão pequenininha, ir pra escola com 4 aninhos, tal. Gente, tem pessoas maravilhosas fazendo coisas que no dia a dia nós não faríamos, sabe? Fazendo trabalhinhos lá próprios para o desenvolvimento deles. Então eu sou super fã, sim, e honro e agradeço todos os educadores. Eu tô segurando aqui as cartinhas que já já a gente vai abrir. Então, a Kelly, maravilhosa, parceira, terapeuta do autoconhecimento, a Ju, maravilhosa. Ju, para quem não sabe, a Ju também é minha cliente. Quero saber aqui como que estão aquelas dores, porque a Ju está aqui no nosso gráfico antidor. Hoje a gente finaliza, sabe, vibrando, trabalhando dores. Então a gente tem gráfico para prosperidade, gráfico para dor. Esses dias eu fiz uns stories, então assim, meus clientes vão vivenciando não só ali naquele momento a terapia, a gente tem o pós, tá desde sexta-feira trabalhando o gráfico antidor. Depois eu quero saber como que você tá. Tami, meu desafio diário é a minha sogra. Agora eu tenho que ensinar ela a se comportar. Parece uma criança sem noção. Tami, cuidado para não entrar num lugar do julgamento. Só lembra de uma coisa. Nós estamos fazendo o nosso melhor, aquilo que a gente dá conta. Então, olha só, você é uma pessoa incrível que está num processo de autoconhecimento que te proporciona, com certeza, lá na frente, a ter mais insights, mais harmonia, coisas que os nossos mais para trás não tiveram. Então, quando você conseguir olhar com amorosidade, e eu sei que você está nesse processo, lembrar assim, ela tem uma criança emocional lá dentro que tem suas feridas, ela também passa pelos medos, né? A gente mudar, passar por situações, por exemplo, agora eu preciso ser cuidada. Então, a gente ter essa empatia e esse olhar e primeiro agradecer. Que bom que ela tem você que está nesse processo. E vamos orar, pedir para que lá na frente também tenham pessoas amorosas que possam cuidar da gente. Hoje o maior desafio a gente queria muita longevidade, né? Então as pessoas com 50, 60 anos, a partir de 45 anos, nas décadas anteriores, 60, 70, não estavam mais vivendo. E hoje nós estendemos para 80, 90. Tem aqui na minha cidade um médico que já fez 101 anos. Então, olha só, a gente preparou para isso. Mas e aqui, ó? E aqui? E as nossas emoções? Essas pessoas de 80, 100 anos, eu lembro do avô do meu marido, com 90 e poucos anos, ele lembrava de poucas coisas. Mas o que mais vinha à tona era o quanto ele apanhava quando ele era criança. O quanto os pais, principalmente o pai, né, judiava dele. O quanto ele sofria dele estar dormindo e ele apanhava, ele acordava apanhando. Tem um outro lado, ele era uma criança muito peralta, ele era uma criança muito travessa, né? A gente até brinca, vô, mas merecia ele? Eu fazia umas coisas bem complicadas, mas não lembra das coisas que fazia, lembra das coisas que recebia. Então imagina viver anos e anos e anos carregando essa dor dessa criança. Então é isso que a gente tem que olhar também. Cuidamos para que tivéssemos aqui vivos, dentro de uma possibilidade motora, falando, mas nem todos nessa capacidade, entendeu? Então talvez valha a pena olhar com mais compaixão. A Tami tá na mesa, com certeza, ela é cliente desde a mesa 1, já fez mesa individual, tá nesse processo e assim, ela é uma das pessoas que termina a me dar feedback, assim, o quanto ela fica surpresa com essas questões que acontecem. Eu falo, não é mágica, é você que tá se abrindo para isso, para receber, né? A Ju, eu entendo o desafio com a sua sogra, mas vejo a maioria do idoso ser assim. É como se... É isso mesmo. Olha a Ju aqui já contribuindo. E é muito maravilhoso. Olha. Vocês estão aí entre os 30 a 40 anos.
E eu tô quase chegando nos 50. E eu olho a minha mãe batendo ali na trava dos 80. E aí, o quanto que é o desafiador nós, tá? Vou colocar nós aqui, geração sanduíche. Temos os nossos pais que eram aquela fortaleza, que davam conta de tudo, que faziam, e de repente eles estão fragilizados pela idade, mas também por todas essas emoções aqui não trabalhadas. E aí, o que que acontece? A metafísica explica também, né? Por que será que tem o Alzheimer? Por que será que tem tanta coisa ali que está caindo no esquecimento? A dor, o sofrimento. Por que será que agora eu estou numa posição de fragilidade e eu não quero aceitar? Porque eu nunca precisei de ninguém, eu sempre fui forte, fui eu que ajudava, eu era a guerreira. E agora eu estou num lugar assim. Mas por um outro lado, quem é mãe, ainda mais de pequenos, mas também mãe dos adolescentes, porque nós estamos vigilantes em tudo, né? Mães dos adultos também, mas é aquela... Sim, eu estou cuidando da sogra, do pai, da mãe, mas eu estou cuidando do filho. Mas eu estou deixando de cuidar da pessoa mais importante, que sou eu. E aí tem essas dores, e aí vem essa depressão, e aí vem aquela síndrome do pânico. Então, vou dar aquele exemplo lá atrás. A pessoa estava com dificuldade no trabalho, vindo várias mensagens, e ela já estava num lugar muito vibrando baixo. Aí ela ficou doente, aí ela não pode mais ir trabalhar. Aí ela não consegue sequer entrar num Uber para ir para um shopping, porque ela tem uma crise de pânico. E olha só, vai ampliando. Por quê? É como um imã. Então, assim, nada que acontece agora veio do nada. Veio de pequenos sinais. Eu não me amo, eu não me sinto boa o suficiente. Ai, olha só, tá chegando gente mais nova, esse pessoal novo tem uma sabedoria, uma agilidade, eu não tenho. E a gente começa a entrar nesse lugar. Aí vem o espelho, vem a pessoa ali do lado para falar, nossa, que devagar que você é. Puxa, mas você não entendeu ainda? Ou vai falar assim, quer que eu desenhe? E como a gente vai ter sabedoria e maturidade para dizer, olha, eu quero sim, né? Eu tenho uma vizinha que ela é sensacional, ela tem 70 anos, mas pensa numa mulher ativa. Ela é enfermeira aposentada, mas ela é cuidadora, então ela sai para cuidar. Se você fala assim, Celina, preciso de tal coisa, ela vai, ela te leva, ela busca. Mas é muito engraçado com essa questão de tecnologia que ela fala assim, ô Patrícia, eu sou terceira idade, né? Você me ajuda aqui? E ela dá risada. Eu falo, nossa, mas eu queria ser terceira idade como você. Aí, de sábado, eu tava no aniversário. Vou continuar rolando aqui e a gente vai entrar aqui mais em exemplos, tá? Mas eu tenho uma amiga que fez 60 anos. E se você olhar, você pensa que ela tem 40. Até menos. Que ativa, que ela é terapeuta, né? A gente já fez retiro juntas, a Claudinha. A gente já fez live juntas. Mas a Cláudia tá sempre em busca. Tá sempre ali. Ela passou por um câncer. Ela passou por um câncer e achou que morreria. E esse câncer, no auge do trabalho dela, quando ela era gerente numa empresa. Gerente, vivendo toda uma questão pessoal, profissional, passando por essas questões familiares, filho, divórcio, família. Sabe aquele turbilhão quando pensa que pode piorar e piora mesmo? Mas o câncer veio para ela como um ensinamento. E hoje, ela é uma dessas pessoas que falam, nossa, o câncer fez uma virada na minha vida. Ela precisou perdoar pessoas do trabalho, ela precisou perdoar pessoas do passado, ela conheceu a criança. E aí ela falou, cara, esse trem foi bom pra mim. Ela foi no retiro da Louise Hay e falou, nossa, eu quero vivenciar isso. E ela foi aprofundando mais e fez a metodologia. Nós somos amigas e parceiras da metodologia da Louise Hay. Mas olha só, uma pessoa que com seus 40 e tantos, quase 50 e tantos, na fase da menopausa, fase disso tudo, se deparou com um câncer que foi realmente desafiador. E anos depois, ela tá lá, fazendo 60 anos, dançando, descendo até o chão e subindo. A mulher não parava de dançar. Fez uma festa, assim, com todos os cuidados, porque ela é toda assim, cheia dos detalhes, sabe? Que todo mundo se sentiu acolhido e tal. E eu quero dizer para vocês, isso que ela tá vivenciando agora, celebrando, teve uns dias atrás que ela vivenciou, tipo, Paty, meu terceiro filho tá saindo de casa para morar no apartamento dele, profissional. Vivenciou o síndrome do ninho vazio, buscou terapia. Paty, cara, 60 anos, tô veinha. Mas assim, sabe, daquela, mas não, mas eu tô bem, eu ando, eu emagreci, eu tô feliz, vou viver a vida. Então sempre vai ser assim, vai vir um pensamento. Você tá velha, você já teve câncer,
a vida já, seus filhos já cresceu. Mas vem uma outra voz, opa, olha só, você tem muito para ensinar, você tem muito ainda para iluminar, olha quanta luz que você tem, qual voz que você vai dar? E aí eu penso isso no meu 50, né? Gente, eu pensava que com 50 anos eu ia estar aposentada, mas 50 anos eu tenho um filho com 10 anos, então bora viver, sabe? Vamos deixar um medo para trás, né? Vamos deixar o sol brilhar, e se a gente tiver com dificuldade no caminho, pedir ajuda. Certo? Então, assim como ela tem, a gente vira e mexe, faz as nossas trocas. Ela falou, miga, fiz um lá de Axis, facelift, vou fazer com você. Eu falei, miga, eu tenho a mesa radiônica agora. Então, sabe, é sobre isso. Não existe concorrência, existe somar, existe a pessoa que tá ali, essa pessoa querida que vai ajustar um pouquinho a nossa vida e se permita, você é humano, né? Quando eu tenho ali a minha rotina certinha, nos momentos que eu preciso dar um suporte a mais, na minha família, preciso não, eu escolho. Eu escolho estar mais pertinho da minha mãe, que agora tem lá as suas limitações. É um prazer. É um prazer mudar a minha rotina e olhar para ela e ela falar, filha, obrigada, Deus te abençoe. Então é isso, que vocês possam fazer o que vocês está dentro do coração de vocês, o que está dentro da boa vontade de vocês. E aquilo que não está, é lembrar, tudo é uma escolha. O que eu vou fazer, o que eu vou delegar. Sempre tem uma saída. E a Tami já falou várias vezes, nossa, eu pensei aqui e tal, eu estava buscando e veio um caminho. Então vai vir um caminho. Eu vou me afastar da minha casa nas férias, vou viajar com meus filhos para me reconectar comigo. É isso. É essa a sabedoria, é buscar o que eu posso fazer para que eu possa melhorar. Ela tá fazendo isso, dando direcionamento, todo mundo vai ter ali, olha, tô saindo aqui, mas tá tudo certo, né? Todo mundo, a gente não é o alecrim dourado, que sem a gente as coisas não funcionam. Como às vezes a gente pensa, você vai ver, eu não vou estar aqui, você vai dar valor, gente, não, a gente não é alecrim dourado. Eu trabalhei 20 e tantos anos em várias empresas, a última, eu era aquela funcionária da avaliação nota 10, mas mesmo sendo avaliação nota 10, um dia chegou meu dia de sair da empresa. Ai, nossa, quem que vai fazer o budget desse jeito? Ai, quem que vai fazer desse jeito? Quem que vai receber as pessoas com tanto carinho? Quem vai ficar além do horário, vai chegar além do horário? Eu não sei se chegou alguém para fazer tudo isso. Eu fui substituída e a vida continuou. E aí eu fui achando outros lugares, entende? Que às vezes a gente pensa que a gente é insubstituível. A gente é muito especial. Claro que é. Nós somos únicas para o que a gente está fazendo agora. Mas isso não significa que tem outras profissionais do autoconhecimento, que é facilitadora do método da Louise Hay, que trabalha com infinitas técnicas que não são tão boas como nós. Então é isso que eu quero saber, tá? Que vocês saibam que nós somos especiais para nós, para o universo, nós somos únicos. Mas para uma vida, né? Por que a gente fica insistindo em um trabalho que a gente nem quer mais por conta do ego? Por que a gente está ali brigando, querendo provar para o marido que nós somos insubstituíveis e que eles não são bons o suficiente? Nessa briga, tem só algo para dizer. Nessa briga só tem perdedores, tá? Porque quando a gente soma é que a gente cresce. A Letícia colocou assim, dessa vez a foto saiu, né? Que a gente fica de conversinha, né? Mas saiu a foto. Vamos lá. A Aninha chegou depois. Bênçãos, bom dia, cada vez melhor, que seja parte da minha cura, essa energia maravilhosa. Vai ser. Isso eu falei assim que a Ju estava aqui vibrando na mesa radiônica da Antidor, e a gente vai colocando, né, a nossa fé, que tudo vem pra gente. Ela já falou isso, eu também falo, tudo chega pra nós no tempo certo e na hora certa. Olha só quem chegou aqui, Nara chegou, nós temos live essa semana, não é, meninas? Mulheres que correm com os lobos, já vai dar 15 dias aqui na quinta, essa semana tem live. Olha só, um empresário de 100 anos e trabalha, provavelmente porque o emocional e o mental dele, ó, tá andando junto com o corpo. Eu já me incomodei muito com o comportamento dos mais velhos, até ele entender na história do passado deles. É isso, é a empatia. Vamos lá, a pequena, hoje não tem aula no colégio, então meu filho tá dormindo, eu vou descer para fazer um café para ele. Mas eu me empolgo aqui, né?
Conversa maravilhosa, olha só. Que a Regina tá na mesma naipe que eu, né? Filha com 10 e ela com 50, eu tô chegando lá. Gente, vamos escolher uma cartinha para essa nossa semana, vibrando cura, amor, luz, transformações, que tudo que precisa passar, passe. Dentro de nós tem toda essa ferramenta, essa sabedoria. A Tami tá acessando agora os porquês dela, né? Porque quando a gente tem esse nosso sol, por que eu tô passando por isso? É a forma de eu saber que é superar, né? Que eu vou superar, resista aos testes da vida. Então o teste agora é a sogra, o teste pode ter sido o pai, a mãe, um marido, um trabalho, um chefe, um cliente. Quantas mães, né, agora vivenciam diagnósticos com os filhos, estão ali achando que é o caos, e de repente, na verdade, é só um momento para inspirar e trazer para o centro, para o que realmente importa. Então, vamos pegar uma cartinha aqui que é o que realmente importa para essa nossa semana. Uma cartinha de amorosidade de Louise Hay, Heal Your Life, você pode curar sua vida. Olha só, tá falando sobre trabalho. O meu trabalho é profundamente gratificante. Eu hoje dou o meu melhor para o que eu faço, sabendo que quando uma experiência se completa, eu sou levado a ainda mais experiências gratificantes e compensadoras. Então, assim, nós estamos fazendo o nosso melhor, com as ferramentas que temos, com a nossa capacidade intelectual, mental e emocional que temos. Assim como as pessoas que estão aqui na nossa vida, como professoras de amor, ou situações de saúde, que é um teste da vida. Não significa que uma pessoa, né? Vou dar o exemplo do Dr. Joe Dispenza. Há muitos anos atrás ele sofreu um acidente e esse acidente o deixou mobilizado do pescoço para baixo. Ele precisava fazer cirurgia na coluna, mas algo mais forte dizia para ele: eu vou me curar. Eu vou me curar. E ele entrou num processo de eu vou me curar, assim como existe uma célula-tronco que fez todas essas vértebras serem alinhadas e o acidente bagunçou, eu consigo mandar um comando porque meu pensamento é quem pensa, então eu vou mandar isso. E ele fez esse teste. Foram algumas semanas, meses, e hoje ele está aí andando, escreveu vários livros, trabalhando com autoconhecimento, fez filmes, é uma pessoa de grande sucesso. Ele conseguiu construir, reconstruir a coluna dele. Fé, sorte, poder do pensamento. Então, por que essa dor aqui na coluna, essa dor de cabeça constante? Por que essa patologia que eu trouxe, eu não posso cortar e eliminar? Gente, a semana passada eu fui num encontro, que nada é por acaso, né? Eu tava lá na massagista alinhando o corpo, que eu tava com uma série de dores, e por mais que eu fizesse as minhas limpezas, eu busquei algo externo, porque é sobre isso. Eu não tenho capacidade para tudo, então deixa eu ir lá buscar onde eu tô com inabilidade. E ela falou de uma técnica de um japonês, agora eu esqueci o nome, é um nome japonês. Depois eu lembro e coloco aqui. Mas ele desenvolveu, era um encontro. E eu fui lá, e ele é sobre cortar. Cortar, tudo que pode ir. Ele vai falando. Só sei dizer uma coisa, eu saí de lá sem essa dor. Então é assim, o que tá aparecendo para você que você deixa de fazer? A mesa radiônica? A mesa radiônica tem sido muito boa para muitas pessoas. O EFT, poxa, para mim, para várias pessoas. A Aura Master, para mim e várias pessoas. Nenhuma técnica substitui a outra. Eu comecei com barra de axis. E honro e amo até hoje barra de axis. E a vida vai acontecendo. Então, cada pessoa é única. A constelação, para mim, ela foi um divisor. E eu sempre ofereço para as pessoas que estão prontas. Então, é isso, minha gente. Para cada pessoa, por isso que tem o método Cura e Energia. Em cada sessão, um protocolo, né? Em 5 sessões, a gente olha ali qual que é a questão. É financeira, é profissional, é pessoal, é saúde, porque nós temos 5 áreas e é olhar com amorosidade para cada uma delas. O problema é que a gente chega aqui, eu fiz uma enquete no grupo e coloco qual que é o seu desafio? É isso e tudo mais, porque a gente deixa entrar tudo de um dia
E aí, aliás, a gente deixa ao longo da vida ir caindo vários pratinhos, e quando eles estão todos espalhados no chão e quebrados, a gente olha ali e não sabe por onde começar. Então a gente começa por um lugar. O que é mais importante agora? Tá bom? A constelação foi um divisor, tá vendo? Então, só que a constelação, ela tá aí para todo mundo, mas não é todo mundo que tá para constelação, porque se eu constelar sem ter o meu porquê, sem ter entendido qual que é o padrão de repetição, e vir para constelação por curiosidade, você vai falar assim: nossa, não funcionou nada para mim, não entendi nada, aquilo lá é tudo manipulado. Agora, se você vem para constelação passado por um processo, entendendo qual que é o seu porquê, o que está repetindo aqui, qual é o padrão que não, isso eu não quero mais para minha vida. Então, na minha família, a minha avózinha, né, que ontem fez 23 anos de passagem dela, minha avózinha Maria tinha osteoporose. As minhas tias, a maior parte também, e mais a questão da diabetes. A minha mãe, osteoporose, agora osteopenia, e bate ali resistência de insulina. A dona Patrícia, na linhagem aqui, resistência à insulina. E assim, eu tenho conhecimento disso. Então, olha, vou fazer atividade física, passo com endócrino, inclusive esse medicamento que eu tomei era para melhorar isso, acabou me desencadeando outra coisa. Então, deixa eu olhar. Tem coisa aqui para eu olhar. Então, o que eu quero dizer para vocês? O meu passado, ele pode me direcionar aqui, meu DNA, dizer, você tem probabilidade disso. Mas sou eu quem vou determinar se. No meu DNA diz que eu tenho probabilidade ao tabaco. E realmente tem muitas pessoas do passado lá, meu próprio pai fumou por muitos anos, mas eu nunca tive curiosidade de segurar um cigarro. Eu detesto o cheiro de fumaça. Então a probabilidade existe, mas a escolha é minha. A probabilidade de uma menopausa, de uma diabetes, é grande, mas a escolha é minha, se eu vou seguir ali ou se eu vou buscar ferramentas que corto agora. E aí a constelação pode me direcionar aqui para isso, para os padrões, assim como é para saúde, relacionamento. Puxa, a minha bisavó, não é o caso, tá? Mas a minha bisavó se separou, aí minha avó foi divorciada, a minha mãe divorciou. Olha só, por que eu vou dar certo num casamento, né? Então, falando em casamento, meus pais teriam feito 60 anos de casamento se eles estivessem vivos, né? Semana passada foi uma semana de memórias, de lembranças, honrar. Então, você percebe como é importante a gente conhecer a nossa história? Então, conhecer a história que meu pai faleceu há 6 anos atrás e eles estavam com 52 anos de casamento. Então, entender que essa tristeza que a minha mãe tem, junta a saudade, junta como é você viver 52 anos ao lado de uma pessoa, ela casou com 19, é mais, né, mais do que o dobro da vida. Então, entender que ela tem a razão dela. Em alguns momentos, ela é uma teimosia leonina. Em alguns momentos, ela sempre foi a pessoa forte da família. Então, olha só como é um aprendizado para mim. É o que a Nara colocou ali, uma de vocês colocou, né? Que a gente conhecer a história do passado, a Letícia, né? Conhecer a história deles faz uma diferença. Então, honrar essas pessoas, assim como eu, como filha, senti, minha mãe também sente falta do companheiro. Dentro dela, apesar da minha mãe não ser ligada em datas como eu sou, mas dentro dela, ela pensar, puxa, faria 60 anos de casamento? O filho mais velho fez 59, o ano que vem completa 60, sabe? Então, é a gente ter amor pela nossa história e também compaixão pela história do outro. Letícia, escolho. Ontem eu estava maratonando assim sobre autoconhecimento, muito sobre o que os Abrahams falam, essas consciências da manifestação. Tudo que você quer pode chegar até você, por que não? Tudo é um treino. Hoje eu consigo um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Quem tá correndo aí maratona, ultramaratona, um dia eles correram 5 minutos. Um dia eles correram por 1 minuto. Quem tá no processo de meditar, hoje eu fico 3 minutos. Amanhã eu fico 5 e daqui a pouco a pessoa tá 1 hora meditando. Então escolho. Só por hoje eu escolho pensar que tá tudo bem no meu mundo. E aí na hora que vier um pensamento, mas assim, não, vai dar tudo certo. Então, vou finalizar aqui
deixando um beijo no coração de vocês, que a vida seja generosa com vocês, que o trabalho de vocês hoje seja muito abençoado, que as escolhas de vocês sejam abençoadas. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, mas também lá no Cura e Energia. Vou convidar vocês que ainda não conhecem o canal no YouTube, @Cura e Energia. É a nossa outra forma de entregar para vocês conteúdos, não só as lives, mas como meditações, partilhas. A gente coloca às vezes alguns shorts também, sabe aquela palavrinha que vocês precisam, uma pílula de autoconhecimento. Então é isso, tá bom? Dá tempo ainda de se inscrever, Mesa Radiônica Estelar, R$32 para quem está chegando pela primeira vez, tem valor especial para quem é recorrente. E amanhã, 11h11, a gente está recebendo ainda as inscrições até o final do dia. No final do dia vocês vão receber uma meditação exclusiva, maravilhosa, que recebe antes, para já entrar no clima do 11/11. Tem afirmações que vocês vão receber, tá todo mundo num grupo e a gente se comunica por lá, tá bom? Então, dá tempo de vocês convidarem uma pessoa, dá tempo de receber curas. O pessoal colocou assim, meu desafio tá no financeiro, a gente vai ter aqui o turbilhão da prosperidade. Energia bloqueada, a gente desbloqueia lá com a Mesa Radiônica Estelar. Eu tô sentindo a energia baixa. Então, em uma ferramenta, a gente consegue cobrir tudo isso. Eu já sei que tem maravilhosas que já tá dentro, né? A Tami, a Aline, a Letícia. Deixa eu ver quem tá mais aqui que eu sei que tá. A Ju, né? A Ju já experienciou individual e vai estar agora no grupo. Então, assim, gratidão pela confiança. Tudo que é bom que a gente possa partilhar para as outras pessoas. E assim a gente segue a nossa jornada, né? De evoluir, de crescer e de servir. Então, obrigada por vocês estarem aqui no meu servir. Que essa meditação de hoje, né, chegue no coração de vocês, que lembre-se, dê aí um tempinho, observe, vai passar, né? Resista aos testes da vida, vai passar. Um beijo no coração e até breve!